Olá, amigos queridos da TV Nova Luz, do nosso querido GED. Nós estamos passando por esses estresses, né, dessa pandemia, mas graças à doutrina espírita, a gente está passando com muita tranquilidade. Embora não sejamos tão imunes assim ao medo, por conta da minha idade de risco, a idade de risco do meu marido, e tantos amigos nossos em idade de risco, mas estamos confiantes, como diz Leon Denis, nosso querido Leon Denis, com vontade firme no bem e sem medo, porque o medo não é um bom parceiro, nós haveremos de passar por mais esse desafio, né, de prova coletiva. Então, que Jesus nos abençoe, nos envolva na sua paz, para que nós sejamos instrumentos do seu amor e da sua vontade. Nós estamos, nós estamos hoje para falar um tema muito interessante que está no Livro dos Espíritos. Todos os temas são interessantes, né? Está no Livro dos Espíritos e se chama Homenagem aos Mortos, que Kardec pergunta aos espíritos se a gente deve homenagear os mortos ou não, se nós devemos ir nos cemitérios, colocar flores, se no dia dos mortos os espíritos estarão lá, se eles gostam das homenagens que nós prestemos a eles, se algumas homenagens que são falsas, porque ele foi uma figura importante na Terra e às vezes se dá nome de rua e faz diversas homenagens, se isso é grato ao coração dos espíritos na dimensão espiritual. Então, todas essas perguntas que o ser humano faz, né, se eles estão presentes quando na partilha dos bens, se os espíritos podem estar presentes, se os espíritos, quando são esquecidos, se ninguém vai no túmulo deles, se eles ressentem isso, se é bom fazer prece pelos espíritos, se fazer homenagens, construir uma estátua, como eu falei, ou dar nome de rua, se os espíritos ficam gratos por isso, se reunir todos os despojos da família toda e colocar todas elas num lugar só, se isso é bom, se os espíritos também gostam disso, se o espírito assiste o seu enterro, se alguém vê o espírito, será fácil reconhecê-lo, por quê? Né? Então, são perguntas que Allan Kardec fazem aos espíritos, e ele, nessas questões de 320 a 329, os espíritos respondem sobre tudo isso. E é isso que nós vamos fazer na palestra de hoje, meus irmãos. Mas eu gostaria de dizer, quando a gente fala de mortos, eu me lembro muito de Jesus dizendo: vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Deixai que os mortos enterrem os seus mortos. Gente, como é possível um morto enterrar, enterrar outro morto? É porque Jesus falava de forma metafórica que quem acredita na morte, né, no fim da vida, é que está equivocado, está morto por dentro, não sabe a extensão da vida, o sentido da vida. Por isso que ele diz que eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Gente, vida em abundância é tão lindo, nós temos tanta abundância dentro de nós, não sei quantas células, né? Milhões de átomos que compõem essas células, tudo em movimento, células diferenciadas. Então, nós temos uma abundância de vida, nós, o nosso corpo físico, e quando a gente olha ao redor, o sol que nos aquece, que faz uma plantinha nascer, uma sementinha brotar, que penetra nos nossos poros, né, os fótons que penetram em nossos poros,
trazendo a consolidação da vitamina D. São tantos momentos de abundância que nós temos que abrir a nossa mente para entender a vida, a realidade da vida, né? Como diz Pietro Baldi, a vida é Deus pensando. Nós estamos imersos no pensamento de Deus. Por isso, meus irmãos, nós precisamos entender que nós todos fomos criados para o amor e a felicidade. Um dia nós somos criados por Deus simples e ignorantes. Simples no sentido de ser na simplicidade pura, ou seja, o princípio espiritual, né? Não dá para saber de que elemento material é feita a nossa alma, mas há de ser de alguma coisa. Então, nós fomos criados por Deus, o princípio espiritual e o princípio material. Esses dois unidos faz com que a nossa alma humana possa evoluir. E para que nós participemos da herança do nosso Pai, que é todo o universo, nós recebemos um corpo, que Paulo de Tarso chamou corpo espiritual, por isso ele diz: morre o corpo material, ressurge o corpo espiritual. Nós recebemos um corpo espiritual, né, que é retirado desse fluido cósmico universal. O que é o fluido cósmico universal ou matéria elementar primitiva? É a criação divina do princípio material. Esse princípio de tudo, essa matéria elementar, é uma matéria bem rarefeita, né? Antigamente nós achávamos que a menor matéria, o menor elemento material era o átomo. Hoje em dia a gente já sabe que tem milhões de partículas dentro do próprio átomo, né? E o menor elemento material, o menor que nós conhecemos, ele ainda pode ser quintessenciado e aí transformar-se em fluido, num elemento material fluídico, né? Então vem a palavra fluídica. E esse corpo perispiritual, o corpo espiritual ou perispírito, Kardec chamou de perispírito, que peri quer dizer em volta do nosso espírito, nos permite caminhar em todos os mundos do universo, porque esse corpo tem uma propriedade de absorver os fluidos de onde ele precisa reencarnar. Então, hoje nós sabemos que ao reencarnarmos no ventre da nossa mãe, nós nos ligamos, nós, espírito, né, alma imortal, nós nos ligamos molécula a molécula ao corpo físico. Muitas vezes a gente chama o espírito de alma, mas existe uma pequena diferença, que a alma é a essência, é a criatura divina, e o espírito é a alma revestida pelo seu corpo espiritual, pelo seu perispírito. Então, quando você diz assim, eu estou vendo um espírito, eu estou vendo a alma revestida pelo seu corpo espiritual. Esse conceito é muito bom para a gente entender as perguntas que Allan Kardec faz aos espíritos a respeito de todos aqueles itens que nós falamos. Então, por exemplo, quando você vai desencarnar, e todos nós vamos desencarnar, porque todos nós estamos em trânsito na Terra, imersos nas leis de Deus, ou seja, nascer, crescer, multiplicar, morrer, renascer ainda, como diz Allan Kardec, né? Porque nós temos múltiplas existências e apenas uma vida. Então, quando nós vamos
desencarnar, que nós devolvemos o nosso corpo físico à Terra, quando o fluido vital que existia, mantendo o nosso corpo em movimento, porque o nosso corpo espiritual, o nosso perispírito, recebe também um fluido magnetizado, animalizado, chamado fluido vital. Esse fluido vital que faz com que a gente tenha vida, né? Vida orgânica, é com este fluido. Então, quando este fluido termina, que a gente recebe uma porção desse fluido vital. E essa porção depende do tempo que nós precisamos passar na Terra. Então, não devemos nos enganar achando que a gente morre antes do tempo. Não, não morremos antes do tempo. Nós desencarnamos quando cessam todos os órgãos do nosso organismo, cessam de ter vida, perdem a vitalidade, quando perdemos todo ou gastamos todo o fluido vital que cada um de nós recebe. Então, veja bem, meus irmãos, ao desencarnarmos, desligarmos-nos molécula, 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 também do corpo físico, a nossa alma se liberta, então o nosso corpo fica lá inerte, todo mundo conhece um corpo sem vida, né? Fica durinho e depois começa até a entrar em decomposição, caso não seja enterrado, dando um tempo, acho que 10, 12 horas, não sei, para ver se realmente as pessoas estão mortas ou se não foi um ataque letárgico ou cataléptico, né? Então, antigamente, como não dava para identificar muito esse tipo de ataque, digamos assim, a catalepsia, por exemplo, muitas pessoas eram enterradas vivas e passavam por aquele processo de se assustar e tornar desencarnar lá dentro do túmulo, ou dentro do caixão, né? Mas, enfim, morremos. Ao desencarnarmos, a pergunta que as pessoas fizeram a Allan Kardec, ele perguntou aos espíritos, é se o espírito tem condições de assistir o seu próprio enterro. A resposta é: depende, né? Depende do seu estágio evolutivo, depende da sua necessidade, porque todos nós passamos por aquele período de perturbação. Passado isso, depende, porque os espíritos com maiores conquistas, eles têm condições, sim, de estar ali no seu próprio enterro. Eu me lembro quando a minha avó desencarnou e nós, 5 irmãos espíritas, todo mundo orando, pedindo a Jesus por ela, para ela entrar na dimensão espiritual com tranquilidade e tal. E rezamos, 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 e daí, através da mediunidade, eu percebi que ela só levantou dali do seu corpo, vi direitinho a Avó Maria sair do corpo, quando chegou um pastor, como ela era evangélica, protestante, né? Quando o pastor da igreja veio para fazer as orações dele, ele falou: então vamos, Maria. Na dimensão espiritual, um outro pastor a chamou e ela então foi para a família espiritual do qual ela fazia parte. Né? Assim, então, nós temos condições, sim, de ficar no nosso enterro sem ter muita consciência disso. Ou, às vezes, tendo toda a consciência do que está ocorrendo. É possível, sim, mas passamos por aquele período de perturbação e, dependendo do período da perturbação, a gente não participa do próprio enterro, mas é possível, sim, participar. A pergunta é também se os espíritos lá na dimensão espiritual são sensíveis à saudade dos que amavam na Terra, se eles sentem saudade lá.
Claro que sentem, né? Sentem saudade, mas também, dependendo do seu nível evolutivo, eles compreendem a nova dimensão onde se encontram. Passando aquele período de perturbação, eles compreendem a nova dimensão em que se encontram e muitas vezes podem ter oportunidade de nos visitar, de visitar as pessoas a quem ama. E como nós bloqueamos o nosso potencial mediúnico, a maioria de nós tem muito medo de espíritos, né? Por mais que a gente saiba que eles existem e que não podem nos fazer mal nenhum, até ao contrário, e mesmo os espíritos dos nossos familiares, eles nos amam, eles jamais nos fariam nenhum mal, mas a gente tem tanto medo dos espíritos por conta dessa tradição de 1300 e tantos anos que a igreja dominou as nossas crenças, e a gente tem esses arquétipos, né, de que não poderia conversar com os espíritos, porque muito daqueles que percebiam os espíritos, que conversavam com os espíritos, foram queimados, foram considerados hereges e tudo mais. Então a gente tem um medo natural de perceber os espíritos. Imagina a tristeza, por exemplo, eu chegar na minha casa, querer dar um beijo nos meus filhos, vamos dizer que eu esteja desencarnado, e aí meu filho, ao me sentir, sai correndo. Ui, percebi aqui a, percebi aqui a minha mãe. Aí você se constrange, né? Assim, você não vai. O fato de nós trazermos esses arquétipos do medo da morte ainda é muito forte no nosso psiquismo. E para isso a doutrina espírita veio, para desmistificar isso. Os espíritos, eles podem vir nos visitar, eles se apresentam com a fisionomia da última reencarnação, para que nós os reconheçamos, né? Assim, eles ficam felizes de saber que nós estamos orando por eles, eles ficam felizes de receber homenagem. Agora, com relação a ir no cemitério ou não, vai depender das crenças que a família acredita, né? Crença que acredita é engraçado, mas vai depender das suas crenças. Porque, por exemplo, na minha família, como meu pai era espírita, ele dizia assim para nós: o último lugar que eu vou estar para vocês me visitarem é no cemitério. É no cemitério. Eu não gosto de cemitério. O meu corpo vai estar lá. Eu acredito que o meu corpo, os meus átomos vão movimentar novos corpos, mas eu não vou estar lá. Então, vocês não precisam se preocupar aí no cemitério. E realmente nós nunca fomos ao cemitério. Todo dia de finados, que os espíritos têm permissão de vir à Terra, porque é um dia criado em homenagem aos mortos, eles têm permissão de vir à Terra, receber as homenagens que lhes prestam, né? E se ele sabe que os seus entes queridos estão lá em torno do túmulo, é claro que ele vai lá. Vai depender realmente da sua crença, ele vai se sentir homenageado de ver os seus filhos, seus parentes, seus amigos indo lá colocar umas flores naquela sepultura, em homenagem ao seu tempo na Terra. Eles ficam felizes com a homenagem. Mas nas crenças como a nossa, da nossa família, que a gente não acredita em sepultura, muitas vezes, nos primeiros anos que meu pai havia desencarnado, no dia de finados, eu homenageava ele fazendo uma caridade em nome dele. Eu levava uma cesta básica para uma família, falava: papai, estou te homenageando dessa forma, né? Lembrando dele, fazia um poema, escrevia um poema para ele. Outras horas orava, né, da minha casa mesmo, pedia a Jesus por ele, que ele estivesse bem. Nos reuniam muitas vezes, eu e meus irmãos, a gente se reunia para falar sobre ele, para agradecer, né, em sentimento de profunda gratidão a esse Espírito que nos criou.
Então, nós que somos espíritas, a gente já teve várias comunicações dele, agradecendo e dando diretrizes para a gente também do que fazer em alguns momentos. Então, é muito bom saber que a morte não existe. Então, a pergunta é: os espíritos gostam que orem por eles? Claro que gostam. Os espíritos não gostam é quando se faz falsas homenagens, eles não vão nem lá. Então, eu vou botar o nome dessa rua aqui porque foi um homem notável aqui na Terra, mas ele não se sente merecedor, ele não vai nem lá. As homenagens têm que ser em vida. Essas homenagens que nós fazemos depois de mortos, fazer uma estátua, né? Eu me lembro quando eu estava em Paris e eu fui lá no Palais Royal ver a primeira sala que Kardec alugou para estudar a doutrina dos espíritos, e depois me veio na mente toda aquela luta dele para publicar a Revista Espírita, para publicar o Livro dos Espíritos, que publicou com o próprio soldo dele, o próprio dinheiro dele de professor, né? E aquilo foi me dando uma emoção. Aí eu falei: quer saber? Na próxima encarnação, Zé Luiz, eu estava com meu marido, falei assim: na próxima encarnação eu vou renascer aqui em Paris, só para fazer um busto enorme de Allan Kardec lá na Rive Gauche, aquela rua bonitésima de Paris. Em Paris tudo é bonito, né? E aí, e depois eu senti assim no âmago da minha alma, meu guia espiritual falando comigo: ô Leila, mas quem é que quer uma estátua? Quem é que quer uma estátua de bronze? Aí eu peguei e falei assim, eu não perdi minha pose, eu falei assim: mas o mundo precisa saber quem foi Allan Kardec. Porque você vai a Paris, ele é muito pouco conhecido. O túmulo dele no cemitério é o mais visitado, cheio de flores e tal. Mas são pessoas do mundo inteiro que vão lá. Vão visitar o túmulo de Allan Kardec, o túmulo de Edith Piaf, o túmulo de Chopin, né? Esses que ficaram conhecidos mundialmente. Vai lá e o do Kardec é um dos mais visitados. Mas o próprio parisiense nem sabe quem foi Allan Kardec. Nós andamos procurando nas livrarias se tinha livro de Allan Kardec, eles nem sabiam quem era, nem sabiam quem era. Isso que me deu indignação. Mas Jesus falou que ninguém é profeta na sua própria terra. E a grandeza de Kardec não está nesse, nesse fato de não ter ficado famoso. Ao contrário, está no fato dele ter se escondido atrás de um nome, porque ele era já um professor renomado, né, professor Rivaio, e se escondeu atrás de um personagem, Allan Kardec, que foi um sacerdote druida, exatamente para trazer a terceira revelação de Deus aos homens. Então, essas perguntas que Kardec faz aos espíritos, e os espíritos respondem: de onde pode vir para certas pessoas o desejo de serem enterradas antes no lugar do que no outro? Tem pessoas que fazem assim pedidos inusitados. Tem pessoas, eu conheço um amigo meu que ele pediu para ser cremado e que as suas cinzas fossem jogadas no seu clube de futebol preferido, no seu clube de devoção. É um pedido inusitado e que as filhas realizaram o seu desejo. Mas é um desejo infantil, né? A gente, hoje em dia, na dimensão espiritual, ele deve lembrar disso até com alegria, lembrar que as filhas foram tão devotas a ele, tão gratas a ele, que atenderam a esse seu desejo infantil, porque isso representa uma infantilidade da nossa alma. Porque não importa onde a gente vai ser enterrado ou não,
Mas isso quer dizer que a gente menospreza o corpo que utilizamos? Não, de jeito nenhum. O nosso corpo é um templo sagrado. Enquanto nós estamos ligados molécula a molécula a esse corpo, nós estamos crescendo espiritualmente e fazendo crescer os átomos que movimentam os nossos corpos. Então, o nosso corpo tem que ser realmente reverenciado. Então, se o seu pai, sua mãe, seu irmão, seu filho desencarnou, reverencie a memória dele, a oportunidade que ele teve de estar na Terra, o compartilhamento, né, da vida de vocês juntos, preste mesmo homenagem a esse espírito que foi importante na sua vida, através de preces, através de iniciativas boas, né? De realizar coisas boas em nome daquele espírito que está na dimensão espiritual. Quanto mais você se tornar melhor em homenagem àquela criatura que se foi, mais ele fica homenageado na dimensão espiritual. A reunião dos despojos mortais de todos os membros de uma família deve ser considerada como futilidade? Não, de jeito nenhum, é uma forma prática. Porque, veja bem, se você coloca 2, 3 corpos lá na mesma sepultura, né, no mesmo jazigo perpétuo, você facilita as homenagens. Quando você for fazer homenagem aos seus avós, os seus tios, os seus pais, todo mundo que estiver naquele jazigo, vão estar presente na homenagem de todos, facilita, né? Unifica as vibrações, né? Isso é muito importante. Então, meus irmãos, recordando essas perguntas, e Kardec pergunta também, se a pessoa desencarnou, os seus filhos começam a brigar por conta de herança, ele pode estar presente nesses inventários? Claro que pode. Ele pode estar presente. Se ele puder, se ele tiver condições espiritual para ir, se ele desejar muito ir, às vezes ele não tem nem condições espiritual de presenciar aquilo, que ele fica muito triste com os filhos brigando, percebendo a intenção de um passar a perna no outro, alguma coisa assim, mas ele vai assessorado por espíritos melhores, por espíritos mais equilibrados, pelo seu anjo da guarda, ele vai assessorado e pode até interferir, dar alguns conselhos, ajudar. Eu me lembro certa feita que eu fui no dentista, a mediunidade tem isso, né? Eu fui a um dentista, que eu estava com problema no dente, claro, não conhecia aquele dentista, porque a minha dentista viajou, falou, Leila, se tiver algum problema, procura fulano de tal. Então, eu fui nesse dentista fulano de tal. Quando eu chego lá, que eu sento na cadeira, eu falei, meu Deus, eu estou tendo alguma vertigem aqui, porque eu comecei a ver um duplo naquele dentista. Eu estava vendo o dentista e um duplo dele, praticamente, né? E eu fechava o olho e estava vendo, e de olho aberto eu estava vendo também. E aquilo foi me dando uma ansiedade muito grande. Até, pasmem, até que o dentista parou do que ele estava fazendo, começou a olhar para mim e começou a chorar. Ele falou para mim, Dona Leila, a senhora pode não acreditar, mas eu estou vendo meu pai na senhora. E aquilo me sensibilizou muito, porque o duplo que eu estava vendo era exatamente uma pessoa muito parecida com ele. E eu falei, bom, então é o pai dele. Mas eu nunca tinha ido nesse dentista. Olha a minha situação. O que eu ia falar? Eu estou vendo o seu pai, eu não sabia o que dizer, até que o espírito falou comigo via pensamento. Falou, diga meu filho que eu estou muito triste,
com a briga que ele está com seu irmão. E que ele abra mão de tudo. Eu estou fazendo esse pedido a ele, que ele vai se sentir muito melhor se ele abrir mão de tudo. Tudo vai dar certo se ele tiver essa iniciativa pacífica, essa iniciativa de paz. E aí, meus irmãos, como é que eu ia dar esse recado para esse homem, meu Deus do céu? Se eu nunca tinha visto esse homem na minha vida, que é a primeira vez que eu vou no consultório dele, mas eu falei, também não posso me omitir de deixar de dizer no momento que ele começou a chorar e dizendo que eu estava a cara do pai dele, ele devia estar vendo entre eu e ele o pai dele quase que materializando ali para dar esse recado para ele. Então eu disse também para ele, olha, o senhor pode nem acreditar em mim, pode achar que eu estou alucinada, pode achar que eu estou, sei lá, que eu estou tendo um surto qualquer, mas o seu pai te mandou esse recado. Eu acho que é por isso que você está vendo em mim. Gente, aquele homem me agradeceu tanto, ele ficou tão emocionado, ele me abraçou. Então você vê como os espíritos agem para o recado chegar a quem deveria chegar. Teve um outro fato também, meus irmãos, muito importante, na minha própria casa. Todo aniversário do meu marido, nós convidávamos o maestro Vitor. Quem é de Juiz de Fora sabe de quem que eu estou falando. Ele era diretor do Conservatório de Música em Juiz de Fora e muito amigo nosso. Ele tinha um arranjo do hino nacional, que era a coisa mais linda, aquele arranjo que ele fez no piano do hino nacional. Então, quando ele gostava muito do meu marido, quando era aniversário do Zé Luiz, eu o convidava para os nossos encontros. A gente gostava muito de encontrar os amigos nos aniversários, e nós convidamos o maestro Vitor, e ele já sabia, ele sempre agradecia tocando a música que o Zé Luiz mais gostava, que era o hino nacional, o arranjo que ele havia feito, e sempre a gente o aguardava. Ele sempre chegava atrasado, porque ele ficava no conservatório até muito tarde, ele chegava atrasado e ele já chegava e a gente já preparava o copinho de uísque dele, que ele adorava tomar uma dosezinha de uísque. Mas naquela noite, ele sentou perto de mim no sofá e falou assim: agora eu não quero beber, eu quero que você chame a sua mãe, que eu preciso dar um recado para ela. Isso em plena festa, vocês imaginam o que os espíritos fazem, né? Que coisa linda que é. Eu quero dar um recado para sua mãe. A minha mãe morava na frente da minha casa, ela tinha ficado viúva e a gente acolhia ela comprou o apartamentinho dela na frente da minha casa. Aí ele falou assim: eu quero que você chame a sua mãe, porque tem um homem aqui dizendo que quer falar com ela, e esse homem tem camisa xadrez. Ele veio de camisa xadrez. Quando ele falou assim, me arrepiou inteira, porque o meu pai adorava uma camisa xadrez. Eu falei, meu Deus, mas o Vitor, eu nunca havia falado com o maestro Vitor sobre o meu pai. E nem podia imaginar que ele tinha uma mediunidade tão ostensiva como foi essa. Aí eu imediatamente liguei para a mamãe, era mais de 11h30 da noite, ela já estava dormindo, ela desceu, isso em plena festa, os amigos todos circulando, ele sentado naquele sofá. E a minha mãe, quando chegou, sentou perto dele e ele começou a conversar com ela, dando o recado que o papai queria falar com a minha mãe. Meus irmãos, foi tão impressionante isso. O recado deve ter demorado uns 15 minutos. Quando terminou o recado, ele começou a rir de repente, voltou a si, falou: Leila, cadê meu uísque? Poxa, eu te pedi um uísque até agora, nada, falou assim. Ele não lembrava. Foi uma coisa tão ostensiva. A minha mãe, por muito tempo, ficou lembrando dessa história, e toda a nossa família sabe dessa história. Então, os espíritos
têm condições de se comunicar com os encarnados. E eles gostam de se comunicar com os encarnados. Eles gostam de participar das festas da família. É claro que nem sempre é possível. E às vezes, quando é possível, eles ficam tristes, porque às vezes os parentes não o percebem, mas ele está ali participando. Ele gosta, ele sente saudade também da família, porque a vida tem noção de continuidade. A vida tem noção de continuidade, meus irmãos. Não é pelo fato da gente ter desencarnado que nós vamos nos tornar uma pessoa melhor. Não, nós vamos nos tornar uma pessoa melhor quando nós fizermos o esforço para se melhorar. Quando nós desencarnamos repentinamente, né? Quando a gente não está. É claro que ninguém espera a hora da morte, ninguém sabe. Graças a Deus nós não sabemos a hora da nossa morte. Se nós soubéssemos a hora que nós fôssemos desencarnar, a gente não teria equilíbrio, lucidez, né? Para levar a nossa vida presente. Mas nós sabemos que vamos desencarnar. E nós devemos honrar, sim, os nossos ancestrais, os nossos mortos queridos. Devemos homenageá-los, sim, fazer prece por eles, sim. Eles não gostam de ser esquecidos. É claro que depende do nível evolutivo também dos espíritos. Quando eu me lembro na última comunicação que o meu pai nos deu, ele falou assim: minha filha, Deus não está preocupado com os nossos erros. Ele sabe que nós vamos errar, porque nós somos imperfeitos. Mas Deus fica muito triste, e os amigos também daqui da espiritualidade ficam tristes quando percebe que a pessoa não quer se levantar, se entrega aos próprios erros, às próprias paixões. Quando se arrependem, ao invés de dar a volta por cima, falam: não, eu realmente errei, mas eu vou recomeçar e não vou errar mais. É isso que Deus espera, que nós sejamos capazes de nos levantar e de recomeçar a nossa jornada. Então, esse estudo é lindo, esse estudo que Kardec fala, é homenagem aos mortos. Nós devemos, sim, homenagear os nossos irmãos que já foram para a espiritualidade, mas não com honrarias, que eles não levam eles não levam nada daqui da terra, né? Mas com uma homenagem sincera, uma profunda gratidão de tê-los conhecido. Quero até que nesse momento meu amigo Maestro Vitor receba a profunda gratidão que eu tenho por ele, não só de ter nos ensinado no conservatório a música, né, que ele vivia de música, mas também e principalmente por seu bom humor, por seu jeito de ser, por ter compartilhado conosco a sua maestria, né? Por isso era maestro, a sua maestria no piano. Assim como os meus pais, que já estão na dimensão espiritual, muitos dos meus amigos já foram chamados para a dimensão espiritual. Então, a gente deve reverenciá-los, agradecer-lhes, sempre que possível, através das nossas preces, né? Ligando para os seus parentes que ainda estão encarnados, saber se está todo mundo bem. Porque quando nós fazemos o bem a alguém, em algum nível, nós fazemos o bem para uma grande família espiritual. Nós nunca estamos sozinhos, estamos sempre em grupo. Tem uma história muito interessante que é contada na religião Bahá'í.
E a propósito do momento que nós estamos vivendo, eu acho essa história muito boa, que na religião Bahá'í tem um mestre que se chama Nasruddin, um monge, digamos assim, né? O Nasruddin, ele procurou a peste negra. A peste negra foi a gripe espanhola, né? Aquela pandemia que a humanidade sofreu, que levou 50 milhões de pessoas do mundo. Desencarnaram em torno de 50 milhões de pessoas. Então, Nasruddin procurou essa pandemia, essa peste, né? A peste negra, porque agora nós estamos vendo a Covid-19. Aí procurou a peste negra e falou com ela assim: mas minha amiga, minha irmã, você me falou que ia levar 10 milhões de pessoas e você levou 50 milhões de pessoas. Você não tem palavra, não? Aí diz que a peste negra respondeu a Nasruddin: eu só levei 10 milhões. Os outros 40 milhões morreram de medo. Olha que lição para nós, meus irmãos. O medo não é um bom parceiro desses momentos de estresse que nós estamos vivenciando. Não devemos ter medo de nada, porque nós sabemos que a morte não existe. Esse irmãozinho, Covid-19, ele poderá fazer com que a nossa organização física devolva, né, perca todos os fluidos vitais e venha a desencarnar, que o nosso corpo venha a morrer, no sentido da palavra, né? Mas ele não pode matar a nossa alma e o nosso corpo espiritual. Nós vamos continuar existindo. E nós trazemos a quantidade de fluido necessário para vivermos tanto X tempo na Terra, que nós não sabemos quanto tempo devemos ficar. Então, por isso, a gente não deve ter medo, nós devemos manter, Leon Denis fala, nós devemos manter a vontade firme, a energia sadia de dizer: eu não tenho medo de você. Eu sei que é muito difícil, porque a gente quer idade de risco, né? Mas a gente está vendo que não só os velhinhos são idade de risco, mas muito jovem também tem sido chamado, tem sido incomodado por esse bichinho, né? Por esse vírus, que ninguém sabe ainda o que é e o que ele e da onde ele surgiu, né? Assim, mas nesses tempos de pandemia, é muito bom que a gente medite bastante sobre o que nós podemos fazer, o que dentro de casa, de que forma nós devemos proceder para enfrentar tudo isso com energia e com equilíbrio. Então, primeiro é manter a nossa agenda cheia, criar uma rotina nesse novo estilo de vida. A gente criar uma rotina de repente, desenvolver talentos que a gente nem pensava em possuir. Eu, por exemplo, fui treinada para ser professora desde menina, que a gente, cada um arrumava o seu quarto, ajudava a mãe, mas era focada na escola, em dar aula, né? Para isso, a minha mãe se esforçou muito para que seus filhos fossem até a universidade. E agora eu estou dentro de casa fazendo de tudo. Estou surpresa que eu estou vendo que eu tenho, assim, até talento também para fazer uma boa faxina, para organizar melhor a casa, que eu não tinha muito tempo para isso, né? Sempre trabalhando muito fora. Estou me surpreendendo fazendo bolo, fazendo comida,
e até me dando bem. Acho até que meu organismo está se tornando melhor, porque a comida está mais sadia, que a gente está elaborando a comida com muito zelo, eu e meu marido. A única coisa que a gente sente muito é a falta dos netos, né? Essa semana minha neta ligou para mim e falou assim: vovó, eu estou com dor de barriga de saudade de você, vovó. Eu até vou escrever um artigo sobre isso, porque ela falou assim: vovó, pede a Covid para deixar eu ir ver você. Ai, meu Deus do céu. É isso que às vezes dói. Mas eu falei com ela: minha filha, olha, essa Covid, ela é surdinha, ela é mudinha, ela é cega, ela não ouve nada. Ela precisa da gente para se tornar um ser vivo. Ela entra dentro do nosso corpo para se tornar um ser vivo. Só que ela não repara. Ela entra e às vezes prejudica o andamento do nosso corpo. Então a gente tem que rezar por ela. Aí nós vamos rezar, você, eu, todo mundo, para ver se a gente acha uma vacina, né? Para a gente ficar livre dela, para a gente passar por isso e poder se abraçar muito. E é isso aí, meus irmãos. É esse desafio que nós estamos vivendo. Não morra de medo, como diz Nasruddin. Nós vamos morrer na hora certa. Enquanto isso, vamos lembrar da mensagem do Espiritismo fundamental. Fora da caridade não há salvação. Nós temos que nos tornarmos seres bons, carinhosos, em todos os desafios da nossa vida e homenagear os nossos mortos queridos. Se você acredita em sepultura, fazer um jazigo perpétuo para sua família, faça isso, reúne todos os corpos, os despojos, né, dos seus familiares, coloca num jazigo só e vai homenagear no dia de finados. Se você não puder ir ao cemitério, não fique preocupado. O Espírito vai onde você estiver. O que nos liga é o amor. Então, onde quer que nós estejamos, as almas que nos amam lá estarão. Então, não se preocupe com isso. Muita paz para todos, que Jesus nos abençoe, que os seus mortos queridos, os nossos mortos queridos, os nossos irmãos que estão desencarnando, desse bichinho surdo, cego, mudo, né? Que precisa da nossa ajuda para se tornar um ser vivo, que todos nós possamos nos fortalecer para viver em abundância. Vim para que todos tenham vida, e vida em abundância, disse Jesus. Vida em abundância, abundância que o mundo traz para nós. Essa abundância que nós estávamos perdendo, nós estávamos envenenando os nossos rios, nós estávamos depedrando as nossas florestas, nós estávamos extinguindo muitos tipos de animais com nosso egoísmo, nós não tínhamos feito ainda saneamento básico para que todos pudessem ter higiene. Então, nós fabricamos esse vírus. E nós temos que aprender a lidar com ele. Porque com esse treinamento que vamos receber, que muitos dos pesquisadores debruçam sobre suas escrivanias, muitos médicos, muitas pessoas da linha de frente trabalhando para que a gente usufrua de um mundo muito melhor. Então, faça a sua parte, estenda as suas mãos, faça alguma coisa pelo bem da humanidade, pelo amor de Deus, ainda que seja com as suas orações. E convoque a sua família espiritual, a sua sociedade espiritual para trabalhar com você nessa meta do autoconhecimento e da regeneração. Muita paz para todos e até o nosso próximo encontro.
se Deus quiser.